A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Passaremos a ficar juntos a partir de agora para a nossa entrevista do dia, o fato jornalístico, o destaque do momento na nossa programação. Como diz meu amigo Pedro Pedroso, é a janela que a gente abre para o telejornalismo aqui na comunidade de Farroupilha. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta, só ligar 54-3698-1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. Nós vamos tratar hoje de um assunto muito importante, sobretudo para os agricultores. Gente, tem virado uma dor de cabeça e um grande desafio para os nossos produtores aqui de Farroupilha na hora da contratação da mão de obra para o cultivo da safra, para a colheita da própria safra. Os agricultores não querem burlar a legislação, mas parece que a legislação ela é muito rígida, ela exige talvez do agricultor o que ele talvez não tenha condições de poder oferecer. O agricultor não se nega de pagar o que diz a lei, mas talvez é hora de simplificar esta situação. E em Brasília temos uma voz da região que está trabalhando muito, é o deputado federal Heitor Chu, do PSB, que tem levado esse assunto para dentro do Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados. Eu tenho a alegria de receber o deputado no dia de hoje aqui, acompanhado do sempre nosso prefeito da cidade, Pedro Evori Pedroso. Quero cumprimentar o deputado, cumprimentar o Pedroso, iniciando pelo Pedroso também. Pedroso, que bom te receber aqui. Bem-vindo, tudo bem? Feliz, né, Leandro? Feliz nessa janela do mundo, né? Eu sempre brinco, Heitor, que o Leandro tem uma janela para o mundo aqui, ele nos mostra para o mundo inteiro. Feliz em estar junto com o Heitor. O Heitor é um desses deputados valorosos que tem o nosso país, um homem que não fala mal de ninguém, ao contrário, que sempre trabalhou para a agricultura familiar, que sempre trabalhou para o pequeno, que sempre trabalhou para aquele que produz o alimento do dia a dia. 80% de tudo que a gente tem na mesa todos os dias vem da agricultura familiar. Então é para esse agricultor que nós temos primeiro que olhar. O Heitor está aqui conosco para conversar conosco sobre um projeto de lei de sua autoria, de difícil aprovação, mas de uma necessidade extrema, que é a melhoria da condição para a contratação da mão de obra. Com certeza. Vou deixar o Heitor conversar. Deputado, bem-vindo, prazer recebê-lo. Ok, Leandro, satisfação em revê-lo, bem alimentado, cheio de saúde, com muitas notícias para conversar com a comunidade, com o mundo, como diz o Pedroso. Bom estar aqui ao lado dele. E um abraço a cada um de vocês. Pois é, sabe que a minha história, a minha trajetória vem lá da agricultura familiar, lá do interior de Santa Cruz. Da essência, da base. Eu que sou de 62 e que tenho 63 anos, eu sou de um tempo que a colônia era diferente do que é hoje. As famílias eram maiores, Leandro. Eu me lembro lá na minha terra, às vezes o pai dizia assim, ou o meu avô, ô João, vai ali na casa do tio, semana que vem ajuda ele a trabalhar 3 dias. Lavrar a lavoura, ajudar plantio, fazer a colheita. Hoje falta gente para a propriedade, muito menos querer passar alguém para ajudar na construção ou em algum trabalho que era para ser feito lá no compadre, na vizinhança, no tio e assim por diante. Mas a nossa agricultura continua, Pedroso. A agricultura familiar precisa do desenvolvimento, precisa de política pública, precisa de crédito, precisa de proagro, precisa de securitização, precisa de tudo. Mas sem gente não vai. Ela necessita muito mais do que necessitava antigamente, né? Então, se a gente olhar hoje, por exemplo, a terra do agricultor, se era 10 hectares ou 20, é a mesma. Mas o que ele incrementou de maquinário, equipamento, produção, produtividade é muito maior. Então, nós precisamos
achar agora uma maneira dentro desse emaranhado de leis, Leandro, para a gente poder então enquadrar essas questões. E aí eu vou te dizer uma coisinha aqui que talvez muitos ainda não se aperceberam. Nossa agricultura familiar mudou para melhor, sim, mas tem algumas coisas que nós ainda precisamos mudar, porque senão nós vamos ficar no brete. Vou te dizer o seguinte, produtor de uva, de fruta, de verdura, ele obrigatoriamente, para a escala que ele tem, precisa contratar gente. Não precisa contratar meio ano, mas ele tem aquelas janelas da poda, da colheita, do trato cultural que precisa contratar. Mas lá na minha região do tabaco, precisa contratar também. E quando for fazer a colheita do erval, lá da erva mate, é parecido, mas não é a mesma coisa. E aí nós vamos ter os carregadores de frango, entre outras coisas, que é esse trabalho temporário. E aí, Leandro, o nosso problema é sério. Por quê? Porque não falta lei. Nós temos lei demais. Nós temos uma CLT que põe um freio em cada coisa. Aí nós temos a lei da agricultura familiar que diz, não, até 4 modos você pode. Aí você pega a lei da Previdência Social, ela diz assim, você pode contratar até 120 dias por ano e você empregador, no caso agricultor familiar, CPF, não é CNPJ, não é pessoa jurídica. É o agricultor familiar, no seu CPF, pode contratar até 120 dias e não perde a condição de segurado especial. Vai se aposentar aos 60 anos o homem, 55 a mulher, se tiver um salário maternidade, não tem nenhum problema. Mas e aí a gente começa a entrar na legislação trabalhista. Aí que vem o X da questão. Não, aí é X, Y e mais algumas coisas mais. Então nós temos hoje 3 projetos nessa área. Nós apresentamos um que tem o DNA da FETAG, dos sindicatos da nossa agricultura familiar, construído com os advogados, com os contadores que lidam com isso, com nossos dirigentes sindicais. E temos também de um outro colega que é do Espírito Santo e mais um gaúcho que caminha mais ou menos na mesma direção. Estão lá, 2 meses. O presidente não quer baixar para a comissão, Leandro, porque ele tem medo de que nós queremos mexer numa legislação. E olha, a legislação que nós queremos mudar é de 1973. Como é que era a nossa agricultura aqui em Farroupilha? 50 anos atrás. Mais aqui em Farroupilha, em Faria Lemos, em Veranópolis, 50 anos atrás. Era de um jeito, muito mais de subsistência do que é hoje. Hoje nós temos uma agricultura economicamente ativa, com desenvolvimento econômico, social, com alguém que injeta recurso para fazer produção aumentar, tecnologia, se fala em bioinsumo, biofertilizante e tantas outras coisas mais. Se investiu também no processamento, na separação das frutas e tantas coisas que você sabe melhor que eu. E nós estamos tentando abrir uma janelinha naquela lei de 1973 para que o nosso pessoal possa contratar. E você disse muito bem, parabéns, Leandro, não é burlar a lei, não é não pagar, não é fazer coisa errada, nem nas coxas, mas nós precisamos ajustar essa legislação para que os agricultores que vão precisar para o trato cultural ou para colheita, tem que colher 10 hectares de uva, tá bom? Tantos dias de trabalho, mas daqui a 10 dias vai ter um outro lote para colher, mais 5, 6 dias de trabalho, que a gente consiga encaixar isso. E quem for trabalhar lá, também saiba que nesse intervalo, bom, ele vai poder trabalhar uma semana na casa do João, uns dias na casa do Pedro, e que não vai ter para ele também a complicação de que ele acabe perdendo algum direito ou alguma questão que esteja na legislação, mas que hoje está confuso. É que nem grama branca em potreiro. É difícil de tirar, mas nós estamos nesse projeto. Vamos fazer esse trabalho e eu venho aqui para Farroupilha para ouvir o pessoal, porque eu sei que já tem gente que teve problema na justiça, eu sei que tem gente que gostaria de contratar e não se encoraja porque não achou a fórmula, e a gente precisa, portanto, criar uma estratégia para chegar em Brasília e dizer para o presidente da Câmara, para o presidente das comissões, o que o setor precisa para a gente fazer esse trabalho. Deputado, me parece que a principal queixa dos agricultores é com a burocratização. A lei exige demais, é muito burocrática. Daqui a pouco a pessoa, o profissional que está sendo contratado fica lá 2, 3,
4 dias. E o agricultor perde muito tempo para formalizar tudo isso. Dá para simplificar? Tem uma maneira que nós estamos entendendo que é o e-social, que já existe, que é uma legislação que tem, de uma maneira simplificada, até talvez fazer via o celular, que hoje tem muita coisa de fazer aplicativo e tal, mas para isso nós vamos precisar do governo. Nós vamos precisar do INSS, nós vamos precisar do Ministério do Trabalho, nós vamos precisar do Ministério Público Federal, nós vamos precisar do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que são coisas diferentes, para que a gente não embrete o agricultor lá na frente. Não, a lei está uma beleza, mas como é que se enquadra? Você vai trazer então alguém para trabalhar que vai vir lá da Argentina, ou que vai vir lá do Mato Grosso. Tá bom, e agora? Como é que eu faço? Tem que fazer exame médico. Ok, o cara vai lá, faz o exame médico, ele vai trabalhar um dia lá na casa do seu João, não gostou do serviço, vai embora. E aí? Como é que fica? Esse exame médico é para valer para 30 dias, para 60. Mas ele semana que vem então resolveu ir trabalhar na casa do Pedro. Novo exame médico? Então nós vamos virar na burocracia, na papelada, no documento, no carimbo, no registro. O agricultor, em vez de estar lá no Pareiral, vai estar correndo na cidade, de escritório em escritório, procurando solução. Esta simplificação é um dos objetivos dentro desse nosso projeto. Eu tenho ouvido aqui em Farroupilha, Pedroso, o drama dos agricultores. Porque nós temos agricultores maiores, agricultores menores, embora ainda deputado numa agricultura de subsistência, mas eles falam exatamente isso. Eu produzo lá 20 mil quilos de uva, eu não tenho ninguém para colher, meu filho está fora, não tem mais ninguém, aí eu tenho que contratar uma pessoa, 3, 4 dias, o vizinho uma vez trocavam-se dias, agora não tem mais essa possibilidade. Esse é o drama, Pedroso? Eu não tenho dúvida. A nossa população agrícola envelheceu. Sim. Nós ganhamos qualidade de vida, Heitor, e nosso pessoal foi formando os filhos, e os filhos foram buscando novos ramos e novas fases da vida. Então hoje a maioria planta e não consegue colher. Então esse é o nosso grande problema. O Heitor tem trabalhado muito em cima da desburocratização, deixar mais fácil o entendimento, que consiga fazer mais fácil, que não dependa tanto dos outros, porque o agricultor ele gosta de plantar, ele entende de plantar e de colher, ele não entende de papel e não tem obrigação de entender, porque nesse mundo tu acha as pessoas que façam isso, mas esse é o grande trabalho que o Heitor faz. Eu respeito por demais a forma de o Heitor trabalhar, ele trabalha para quem produz alimento, ele trabalha para quem alimenta a nossa cidade. Ele não fala mal de ninguém, ele não discute ideologia com ninguém, ele trabalha. E é por isso que eu respeito ele, estou muito feliz. Vamos ter muitas discussões aqui na região, vamos conversar muito com o pessoal que entende disso e vamos achar sempre um caminho para te ajudar. Deputado. O Leandro foi tão inteligente em decorar aqui o espaço que ele botou ali a igreja de Caravaggio e um tratorzinho parado na frente. Ou seja, essa conexão ela está intrínseca no processo. O agricultor uma vez tinha que fazer tudo no braço. Hoje o trator, o maquinário, o equipamento ajudam nessa questão de aumentar produção e produtividade, mas agora a gente precisa também ter claro o seguinte, Leandro, alguém tem que ligar esse trator. Claro. Sem isso o trator vai ficar parado na frente da igreja e não vai produzir nada. E como é que a gente faz então essa adaptação? E eu já quero de antemão dizer aqui muito obrigado pelas sugestões, pelas opiniões, pelas ideias que nós já recebemos para escrever o projeto. Mas não adianta só escrever o projeto e protocolar. Agora nós temos que ir atrás e nós viemos aqui para falar com os vereadores, o pessoal do município, da região, os sindicatos. Qual é a estratégia que a gente faz? Vou dar um exemplo. Tem a Comissão Interestadual da Uva, que todo ano faz levantamento de custo de produção, depois vai lá no governo e negocia. Aqui nós temos que criar uma comissão com uma função específica dessas para fazer tipo a Sexta-feira da Paixão, né? A Via Crucis, de gabinete em gabinete, explicando, porque Brasília não entendeu que a nossa agricultura familiar saiu de um estágio, hoje está num outro, e que nós precisamos, então, por diversos motivos, contratar mão de obra para
uva não apodrecer lá no pareiral, para a gente não perder o pêssego lá na lavoura, com o nosso pessoal lá do tabaco poder colher, entre as outras tantas culturas que têm diferença, mas que tem essa necessidade de ter gente para trabalhar. Deputado, o que o senhor já tem que o senhor gostaria de colocar nesse projeto? O que a gente pode citar? Eu acho que a questão mais importante que está posta aqui é aquilo que você falava antes da simplificação. Sim. Por exemplo, eu sei que os sindicatos já andaram trabalhando muito, já fizeram reuniões, já acharam lá um escritório específico para fazer um processo de contratação, já tem médicos da segurança do trabalho que atestam o laudo lá, enfim. Mas como é que a gente enxuga tudo isso? Como é que a gente faz? Como é que a gente compila tudo isso? Exatamente. Esse que talvez seja o assunto assim mais delicado da gente fazer, porque alguém já me disse o seguinte: tá, vocês querem simplificar a tal ponto de eu não ter mais o que fazer. Não é isso. Mas acho que a gente precisa olhar para essa questão específica, porque agricultor nenhum vai contratar um trabalhador para trabalhar um ano inteiro, nem meio ano. É periódico. É sazonal. Sazonal, exatamente. É aquele período da colheita, para alguns é no período da poda, enfim. Então, acho que se a gente conseguisse encaixar nesse e-social uma janela para facilitar a vida de quem, em vez do agricultor ficar correndo na cidade com os documentos debaixo do braço, de escritório em escritório, leva o camarada, faz o exame médico e ele tem que estar lá trabalhando. Acho que esse é o X da questão. Eu só quero dar um relato aqui, eu vou preservar a fonte, preservar o agricultor, mas ele me falava, deputado, a questão de uns 15 dias, ele me dizia assim: Leandro, ele teve a maior safra de uva na região do 2º distrito, aqui de Farroupilha. Ele colheu, Pedroso, mais de 1.050.000 quilos de uva. E ele teve uma multa aplicada pelo Ministério do Trabalho na ordem de 30 mil. Ele me dizia assim: Leandro, assim não dá, assim não dá mais, está inviabilizando, eu não sei mais o que fazer. É para esses e para outros santos que o senhor está lutando. Perfeito. Assim como nós temos agricultores, falando agora de um outro projeto, você pega um agricultor, ali na região do Vale do Itacoari você vai encontrar, ele tinha 10 vaquinhas de leite, passou 20 anos, essas vaquinhas hoje são 40 na propriedade, ele já está fora do enquadramento do Pronaf, ele já, com a renda que ele tem, porque é bruta, já paga imposto de renda. Aí o filho diz assim: mas deputado, o que vocês estão fazendo aqui em Brasília? O filho foi falar comigo lá em Brasília. É o pai, a mãe e o filho, 30 e poucos cabeça de gado, em lactação, deu mais dos 600 mil, que é o enquadramento do imposto de renda, ele teve que pagar 30 e poucos mil de imposto de renda. Talvez pagar o imposto de renda seja menos dolorido que pagar uma multa para o Ministério do Trabalho. Mas é a mesma coisa. Então, a gente tem que ajustar essa questão, inclusive, do enquadramento do agricultor. Ah, muito bonito. 4 módulos fiscais. Tá bem, mas dentro desses 4 módulos, se eu for lá em Bagé, são 140 hectares. Mas qual é a renda que ele tem lá naquele campo com 140? Aqui talvez com 5, com 8 hectares de parreira, e mais um pêssego e uma cultura de inverno, ele já passou daquele enquadramento. E essa questão está intrínseca nesse processo, porque eu falei antes, tem legislação a CLT, a trabalhista, a da agricultura familiar e tem também essa do trabalho intermitente. Por outro lado, Heitor, tem a proteção do agricultor perante a sua contratação. Se hoje ele contratou de qualquer jeito, como tem muito por aí, e o trator passou em cima do pé da pessoa que ele contratou, ele corre o risco de ter que vender a propriedade para indenizar aquela pessoa naquele formato. Então, a legalização desse processo é fundamental. Ela tem que ser mais simples, a lei, ela tem que ser de mais fácil o acesso dela para que proteja os dois lados, o cara que vai trabalhar e o agricultor que está contratando. Me parece que no Brasil nós temos uma legislação, e não estou generalizando, deputado, nós temos uma legislação que trata um elefante e uma formiga da mesma forma. E não é por aí o caminho. É que o mundo evoluiu muito, tudo andou muito rápido. É por isso que exige essa necessidade, essa transformação. Eu vou fazer um intervalo bem rápido, a gente volta em seguida com os minutos finais. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia.
Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Estar lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha. A saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha.
Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Ter um seguro é tudo, é proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fone 2628-2200. WhatsApp 549-9146-9446. Siga nossas redes sociais e acompanhe dicas e informações. Acesse aí o Facebook e o Instagram da Borfar Seguros e confira. A alienação parental se configura quando qualquer pessoa que convive com uma criança ou adolescente acaba tendo atitudes ou falas que danificam a outras pessoas que convivem. Um exemplo para ficar mais claro: a mãe que fala mal do pai, a avó que fala mal da mãe. Isso é alienação parental. No ambiente da criança não pode haver discussões, não pode haver falas e nem atitudes que venham a denegrir qualquer outra pessoa, de convívio ou não próximo da criança. A alienação parental, se configurada, ela pode gerar consequências graves, como multas, perda também da guarda e principalmente danos morais e sociais para aquela pessoa que sofreu, que praticou o dano. Por isso que é muito importante cuidar, que evitar com que uma criança ou um adolescente escutem ou convivem com pessoas que falem mal de outras pessoas. Isso faz com que a família se mantenha e principalmente a gente tenha menos problemas jurídicos. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio: Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia. É a minha, é a tua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio diário da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta pelo 54-3698-1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. Hoje nós temos a alegria de receber aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha o deputado federal do PSB, Heitor Chu, e também o ex-prefeito, sempre prefeito da nossa cidade, Pedro Evori Pedroso. Deputado Heitor, eu quero lhe colocar, porque o senhor tem uma colocação
muito forte aqui com o município de Farroupilha, com os dois vereadores do PSB, o vereador Roque Severnini e também o vereador Juliano Balgatti, claro, além do ex-prefeito Pedro Pedroso. O senhor já tem destinado muitas emendas parlamentares aqui para a nossa cidade, investimentos no eixo rural, asfalto, no eixo urbano do município também. Tudo isso, essa grande quantidade de emendas parlamentares é reflexo desta sintonia que o senhor tem com os dois vereadores do PSB e também com o ex-prefeito Pedroso? Mas eu vou mais longe. Eu sempre digo que a emenda não é do vereador, não é do deputado, não é do prefeito, é da comunidade. Porque é a comunidade que paga imposto todo santo dia. A gente vai ali completar o tanque do carro, o imposto está ali dentro. Você vai pagar uma conta, o imposto está ali dentro. Então essas emendas que o pessoal tem nos pedido aqui, aliás, esse ano agora nós vamos fazer um modelo diferente aqui sob o pedido do Pedroso, que é da cultura, da tradição, da arte gauchesca, dessas coisas que nós precisamos passar para as futuras gerações. Nós vamos colocar um recurso aqui, já encaminhamos inclusive para os CTGs de 200 mil para fazer um investimento especial na cultura gauchesca. Isso é difícil de botar na cabeça do povo lá em Brasília, porque eles acham que quem faz cultura, quem faz esporte, ou vai lá na Rouanet, etc e tal, ou tira o dinheiro do bolso. Aliás, eu tenho muito respeito por as pessoas que doam seu tempo, seu trabalho, organizam festa de igreja, de CTG, de time de futebol. Não sendo assim, não existiriam essas coisas. Assim como uma PAI, ela precisa de pessoas, precisa de uma inserção de todos. Então, a gente tem conseguido esses recursos. Eu sempre digo que em Brasília não falta recurso, o que falta muitas vezes é um bom projeto. Eu já vi prefeito chegar em Brasília e dizer assim: deputado, se sobrar um dinheiro tu me manda. Digo, prefeito, para quê? Depois eu vejo. Não é assim. O prefeito já tem que ter em mente assim: olha, lá em Brasília eu quero pedir um recurso para botar lá no desvio Blaut, para fazer tal coisa. Aí a gente consegue começar a trabalhar. Então, se a gente conseguiu ajudar com calçamento, com algumas questões de obras que foram feitas, inclusive na cidade, asfalto e tudo mais, é porque o nosso pessoal tinha projeto. E os projetos bons, felizmente, a gente consegue contemplar. Deputado, eu queria lhe colocar sobre um outro assunto também, foi muito destacado ao longo desse ano, enfim, um projeto de lei do governo federal que propõe elevar a isenção do imposto de renda para até R$5.000, ou seja, quem ganhar até R$5.000 ficará isento do imposto de renda, se aprovado, claro, pelo Congresso Nacional, esse projeto. Como o senhor avalia, qual é a sua opinião sobre esse projeto encaminhado ao Parlamento brasileiro pelo governo federal? Eu acho justo, porque historicamente, veja bem, alguém ganhando vamos pegar uma vovó aposentada, há um tempo atrás, com ela recebendo um salário mínimo de aposentadoria, um salário mínimo de pensão, ela já tinha que apresentar a declaração, não é que ela pagava. Sim. Então acho que levantar isso para 5 mil não é problema. Agora, se alguém tiver lá na Petrobras, por exemplo, 1 milhão de ações, está isento. Então eu acho que a reforma que nós fizemos no ano passado, essa reforma tributária, ela mexeu numa série de questões que vão ser implementadas daqui para frente. Por exemplo, o rapazinho que mora ali no bairro, ele comprou uma moto, um sacrifício para de manhã cedo trabalhar, ele paga imposto. O cara que comprava um avião era isento. Então agora do avião vai pagar também. O cara gastou 3 milhões comprando um barco, isento. Vai começar a pagar um IPVA para poder andar com aquilo. Então acho que essa questão dos 5 mil é importante, mas a gente tem que olhar a tabela toda. Porque aquilo que nós falávamos antes, aí você pega o agricultor com 30 vacas, com o preço do leite razoável, ele estoura o enquadramento. Aí aquele camarada com produzir alimento, queijo, ele tem que pagar imposto de renda, não tem lógica nenhuma. Então, acho que tem que olhar a tabela como um todo, para que a gente não... mas agora até quem 5 mil está isento, ok. Mas quem está ganhando 5.200 vai pagar o quantos por cento? 27%? Aí não dá. Nós temos que ajustar esse projeto, que está lá na Câmara, que deve ser votado esse ano para valer no ano que vem. Deputado, mais um assunto também que chama muito a atenção e é um assunto da hora,
que está mobilizando parte do Congresso Nacional, diz respeito então ao projeto de lei da anistia, que propõe conceder anistia aos envolvidos no dia 8 de janeiro, as manifestações do dia 8 de janeiro. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Qual dos projetos? Nós temos 9. Eu pergunto para o pessoal, tá bom, qual é o projeto? Pois é, temos 9, pode ser esse, pode ser aquele. Eu sou da ideia de que o presidente Hugo Mota agiu certo. Chama os líderes, o que nós vamos votar? Aquela senhora que foi lá no protesto tem que fazer 13 anos de condenação, carregar a tornozeleira? Exagero. Eu acho que tem que separar bem quem foi lá no evento, quem quebrou o relógio, é diferente de quem quis tocar fogo no aeroporto. Acho que nós temos que separar. Só que o projeto que está lá, ele é genérico de um jeito que pode ter certeza a Câmara não vai votar. Do jeito que ele está, não vota. E se for votar, talvez todo mundo vai dizer, vamos votar a favor. Mas na semana seguinte tem alguém no Supremo Tribunal Federal e vai entrar com o processo e o Supremo diz, isso aqui não tem lógica. Então tem que posturar primeiro o projeto, ver o que é, aprovar e fazer a justiça. Bom, deputado, além do trabalho, do seu envolvimento na agricultura, aliás, não são apenas projetos na agricultura que têm pautado a sua vida no Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados em Brasília. Além desses que a gente já destacou da agricultura, quais outros projetos, quais outros temas o senhor também tem trabalhado na Câmara Federal em Brasília? A gente, às vezes, vira bombeiro, né? Corre atrás dos problemas, tenta achar soluções. Por exemplo, o Brasil não é uma ilha. E nós dependemos muito do que acontece no mundo. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente americano com essa política do decreto, botando imposto aqui, imposto lá, eu estou vendo que nós vamos ter uma oportunidade para as empresas brasileiras no empreendedorismo, algo gigantesco. Vou dar um exemplo que eu conheço bem. Estados Unidos vende tabaco para a China, 35 milhões de quilos por ano, $100 o quilo. Estou dando aqui um exemplo. Certo. Agora, esse 100 taxado é 225. Você acha que os chineses vão pagar os 225 por aquele tabaco? Não. Mas nós brasileiros podemos vender para os chineses. Nós podemos abrir uma janela extraordinária. Assim como esse fechamento dos Estados Unidos, mandando os imigrantes embora, esses imigrantes lavavam os pratos no restaurante, limpavam as calçadas, cortavam a grama. Vai ter um aumento do preço da mão de obra dos americanos, porque quando falta gente aumenta o preço. Sim. É a lei do mercado. E eles vão precisar comprar o quê? As coisas que nós produzimos. Daqui a pouco pode ter uma notícia que uma empresa de Farroupilha vai vender um produto X, digamos uma caneta, para os americanos que vai custar, fabricado aqui, 1/3 do preço do que eles vão fazer. Então, essa questão nós temos trabalhado também muito, porque a partir desses decretos todos do presidente Trump, começou a se discutir, porque eu também sou parlamentar do Parlasul, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia, dia 5 nós vamos ter reunião de novo. O acordo da União Europeia com o Mercosul está caindo de maduro. Imagina nós podermos vender suíno, frango, leite, queijo e mais um monte de outros produtos, soja, milho, farelo, para 720 milhões de pessoas nos 30 países da União Europeia. Quem vai ter produto para isso? Brasil, Argentina, o México alguma coisa, a Colômbia alguma coisinha. Então, abre-se aí uma possibilidade e nós estamos trabalhando nessa temática todo santo dia. Perfeito, quero agradecer muito então a presença do nosso sempre prefeito de Farroupilha, Pedro Pedroso. Pedroso, obrigado pela presença. Agradecido sempre por essa janela linda para o mundo. De igual forma, fica aqui a minha gratidão também ao deputado federal Heitor Chu, do PSD, pela visita aqui nos estúdios. E, deputado, quando o senhor estiver aqui por Farroupilha, coloque na sua agenda sempre a visita aos estúdios da TV Serra. Será um prazer recebê-lo aqui. A minha gratidão, muito obrigado pelo momento. Eu venho com gosto, satisfação em revê-lo, parabéns pelo trabalho e que os
nossos cardeais sejam inteligentes, sábios o suficientes para escolher um bom novo Papa. Com certeza. E desta forma nós vamos finalizando a edição de hoje da nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra. Mais uma vez, muito obrigado ao deputado Heitor Chu, do PSB, também ao ex-prefeito Pedro Pedroso, também do PSB, aqui em Farroupilha, foram nossos convidados na edição de hoje da entrevista do dia. Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos. Até amanhã com um novo encontro. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54 3268 1466. Ter um seguro é tudo, é proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fone 2628-2200. WhatsApp 549-9146-9446. Siga nossas redes sociais e acompanhe dicas e informações. Acesse aí o Facebook e o Instagram da Borfar Seguros e confira. Quer segurança na hora de comprar um imóvel?
A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. TV Serra, unida com você na fé e na oração. Para você, qual o verdadeiro significado da palavra família? Um pai ensinando os primeiros passos ao filho? Aquela brincadeira na praia em um dia de sol? Quem sabe, a sagrada refeição em família? Ou ainda, aquela final de campeonato a favor do time mais importante do mundo? Ou simplesmente ser feliz? Nós do Hotel Araçá entendemos que o verdadeiro significado da palavra família são os momentos que passamos com ela. Aqui nós temos o lugar ideal para você e sua família passar as férias ou finais de semana incríveis. Localizado a 10 metros do mar, o nosso hotel é ideal para você desfrutar com tranquilidade experiências inesquecíveis. Contamos com uma ótima infraestrutura para que as férias da sua família se tornem lembranças eternas. Aproveite o melhor que a vida pode lhe oferecer no Hotel Araçá. Aquela massa especial e na medida, aquele recheio de encher os olhos e de dar água na boca, aquela pizza deliciosa com borda crocante e carregada de recheio. Agora a família Gasperim Pizzaria é rodízio de terça a domingo. São mais de 35 sabores de pizzas e ainda por cima rodízio de massas e filés. Faça sua reserva ou sua teleentrega pelos fones 54-3412-0826, 3412-0827 ou pelo WhatsApp 549-9184-2919. Família Gasperim Pizzaria, o tempero que vem de berço, agora também com rodízio de pizzas, massas e filés.